Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 6 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje abordaremos o pecado adultério. Hebreus capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Biblicamente, o pecado do adultério nunca deixará de ser pecado. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, verso 13: Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. No capítulo 13, versículo 9, o apóstolo nos orienta: não adulterarás. Este pecado é característico inerente à concupiscência da carne e dos olhos. É uma prática puramente mundana. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 16, escreveu: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Portanto, todos aqueles que para ela se inclinarem estarão desagradando a Deus e se arriscando a encontrar a morte física e a morte espiritual. Infidelidade não é um assunto novo, não é exclusivo de nossa sociedade moderna e nem da liberdade sexual do século XXI. Em todas as épocas da história do homem e em todas as culturas, fidelidade no casamento tem sido aceito por uns e rejeitado por outros. Há duas formas, portanto, de se encarar o casamento. Uma é olhar a fidelidade ao cônjuge como opção, podendo ser descartada quando de interesse próprio. A outra é uma posição absoluta, um compromisso de vida até que a morte os separe. O mundo nos ensina a adotarmos a primeira opção, mas Deus, porém, nos indica a segunda. O futuro de nossos casamentos, bem como de nossas próprias vidas, dependerá de qual das duas posições assumirmos. Ao lermos Provérbios capítulo 5, versos 15 ao 18, percebemos que Deus refuta qualquer argumento a favor da infidelidade. E ouvinte, a sociedade atual nos apresenta 4 sedutores argumentos, os quais não passam de verdadeiras mentiras, mas é bom lembrarmos, pois moramos nessa sociedade. Primeiro argumento: a liberação sexual é que torna o casamento feliz, realizado e maduro. Ao analisarmos este argumento, percebemos que a realidade é bem o contrário. Quando os cônjuges se amam e outro comete adultério, nenhum dos dois se sentirá mais feliz, realizado e muito menos o amor entre ambos será amadurecido. O que fica é amargura, solidão, sentimento de rejeição e ódio. Segundo argumento: a realização pessoal deve ser prioridade em sua vida. A ideia é: se o seu cônjuge não é o que você esperava que fosse, você tem o direito de descartar-se dele e aventurar-se em outras pastagens. Porém, quando lemos a Bíblia Sagrada, percebemos que Deus atira pela janela esse tipo de argumento ao lermos Filipenses capítulo 2, versículo 3. Terceiro argumento: ser fiel não é saudável, cria insegurança e mina a autoconfiança de cada um dos parceiros. Mas, rebatendo este argumento da sociedade,
Uma das situações que mais corrói a autoconfiança e abala a segurança de alguém é a infidelidade. E isso tanto para quem trai quanto para quem é traído. Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8. Quarto argumento: as consequências da infidelidade na família são temporárias e após este tempo, todas as coisas voltam a se encaixar e a vida prossegue normalmente. Mas todos nós sabemos que não é assim. Uma vez que a infidelidade atinge um lar, nenhum de seus membros continuará a ser o mesmo. A infidelidade destrói vidas e deixa cicatrizes permanentes. Provérbios capítulo 5 nos mostra que a infidelidade termina em amarguras, perda, dor e até em morte. Ei, ouvinte, não existe nenhuma cola mágica que possa colar um casamento após um vendaval de infidelidades. Mas existe um Jesus que pode. Ele perdoou a Davi, perdoa você também. Basta levarmos a Ele os pedaços que restaram e Ele fará um vaso novo. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por nos permitir poder falar contigo por meio da oração. Obrigado, meu Pai, pelo ensino na tua palavra no dia de hoje. Falamos sobre adultério. Pai, oro a ti por minha vida, minha família, cada ouvinte do programa Fonte de Esperança. Ajuda-nos, ó Senhor, a fugir das práticas pecaminosas da carne. Conceda, ó Deus, a cada um a sabedoria para fugir do adultério. Conceda, papai, a graça para aqueles que, não resistindo a essa oferta do diabo, acabaram pecando o pecado de adultério. Pai, conceda a eles graça para consertarem o erro. Ó meu Senhor, estas famílias que foram destruídas por causa do adultério, que o Senhor possa restaurar sonhos e projetos. Produza, ó Deus, o fruto do Espírito na vida de cada um. É o meu pedido, é a minha oração. Eu peço em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Ei, ouvinte, o estudo sobre o assunto do pecado adultério continua amanhã. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.